Olá, boa noite. Hoje eu recebo com muito carinho a Carmela Bardini, que é mãe, educadora física, ela é sócia proprietária da Unitar Cultura Corporal e focalizadora de danças circulares. Quero trazer aqui para vocês sempre, né, a motivação da gente estar aqui desde abril, né, escutando, compartilhando esse momento com pessoas que trazem as mais diversas histórias para nós, que tem aí o objetivo realmente de provocar ou de oportunizar as pessoas um espaço de reflexão, um espaço onde, na medida que eu escuto a história do outro, eu posso refletir sobre a minha própria história. Né? A gente sabe que tem tantas pessoas que ou não chegou o momento ainda, ou não conseguem, enfim, né, buscar aí uma ajuda de um profissional, fazer o seu próprio processo terapêutico, né? Mas tem muitos momentos que nos oportunizam viver espaços que são também terapêuticos, né? Então, ler um livro, ver um filme, escutar a história de alguém pode sim, né, ser aí um catalisador de mudanças, pode oportunizar a gente refletir sobre a nossa própria história. Então, eu quero aproveitar ao máximo, né, a presença da Carmela e já vou chamá-la aqui para compartilhar essa noite conosco. Vamos achar aqui. Oi, Mela. Oi, Fábio. Tudo bom, querida? Prazer te receber. Obrigada. Igualmente, uma alegria estar contigo aqui. Coisa boa. Eu estava aqui, sempre trago essa introdução, né, Mela, para trazer, sempre entram pessoas diferentes, enfim, que tem um propósito da gente estar aqui, né, toda semana, toda segunda-feira, assim, que tem sido muito bacana, assim, o retorno das pessoas que escutam as histórias, né, que realmente se propõem a escutar a experiência do outro, quanto isso pode ser transformador, assim, né? E é um prazer te receber e hoje poder contar aí contigo para que tu possa nos contar um pouquinho da tua história também. Então, eu já vou passar a bola para ti, para a gente aproveitar ao máximo, né? E já pedir aí para te dizer para a gente quem é a Carmela. Em um minuto, quem é a Carmela, né? Eu brinquei. Fábio, qual parte minha tu quer? Qual das Não, mas facetas? São temos muitas, aí, né? temos quase uma hora, então dá para falar Eu várias sei. coisas. Brincadeira. Então, mas assim, na síntese, né? Porque isso a gente tem muitas facetas, mas eu sou irmã de quatro mulheres, somos em cinco mulheres. Sou gaúcha, nascida em Porto Alegre e morei em Guaíba até os meus 6 anos. Depois fui para Curitiba. E então tive a maior parte da minha vida no Paraná, em Curitiba. E aqui eu fui me construindo, né, e olhando para as minhas escolhas profissionais. Então eu entrei no curso de graduação em Educação Física, é minha paixão, sempre fui da prática do movimento, fui atleta. E aí depois eu fiz a minha especialização em Educação Física Escolar, fui fazer mestrado em Educação, fui trabalhar no ensino superior e depois de muito fazer, decidi ser mãe. E aí vem o segundo capítulo, um capitulão Aham. da história, que é o meu maternário. Eu sou mãe de dois e sou facilitadora de danças circulares também nesse processo todo aí. Com o ensino superior, através de uma aluna, eu tive o acesso à dança circular e daí não parei mais. É o tal Uhum. bichinho que pica a gente, daí a gente não para Aham. mais. A gente sempre se apaixona por alguma coisa, né? Assim, no processo. É, Mas me conta como que foi isso, Mela, de tu, né? Tu nasceste aqui, a tua família é daqui de Porto Alegre mesmo? aham, minha avó mora no momento aí, a minha Dinda, eu tenho primos aí e em Guaíba.
Aham. por E parte de como que mãe foi e pai. essa mudança na época, assim, dos teus pais? O que que motivou eles, assim, a sair, né, ir para outro lugar? Sim. Então, é uma parte interessante que eu não comentei é que eu sou gêmea e a minha mãe é gêmea. Ah, tua mãe também? Também é. E a minha tia, irmã gêmea da minha mãe, veio para o Paraná por demanda do marido, do trabalho do marido. Uhum, E daí o casamento da minha mãe não vinha muito bem e ela decidiu por bem se mudar também. E veio para Curitiba para, né, mudar os ares, sair da ideia uhum, da cidade pequena e se construir, consolidar sua vida numa cidade maior. uhum. Então, na época, tu e a tua irmã são as mais novas dos quatro? Então, foi Somos ela as e mais novas das quatro. cinco. Somos cinco, né? Daí Ah, porque somos em cinco. Eu tenho quatro irmãs. ah, sim, né? Tu falou quatro irmãs, eu considerei quatro aqui. É, Aham. E aí foi hum, ela e as cinco irmãs para Curitiba, então começar a vida nova na época. Corajosa aham, tua teve mãe, né? um. Foi. Assim, teve um movimento de ruptura dela, né? De sair do estado onde ela estava, onde ela se encontrava, naquele momento de vida, e naquela ruptura buscar uma nova vida mesmo. Foi uma Uhum, ruptura, foi um fechamento de um ciclo para abrir outro, né? uhum, Eu acho que eu tinha uns 5 anos, na verdade, eu nem tenho a compreensão exata do processo todo, porque era uhum. muito pequena, né? Não tinha Sim. muita memória, mas no fim tenho, né, uma história de mudança que é grande, Uhum. né? Sim, Porque daí sim, a às a vezes a gente constituição da não. linguagem, Uhum. Às vezes a gente tudo não isso. tem a memória, né, Mela, assim, mas isso de alguma forma nos constitui, assim, né? Porque foi uma mudança importante que É, tu sofreu junto, assim, né? No sentido de teve que te uhum, adaptar também e mudar o ambiente, né? Assim, eu falo isso porque eu também já mudei um é, monte, assim, e eu sei o quanto isso afeta a gente, assim, né? Não só, quando eu digo afeta, é. não necessariamente no sentido negativo, mas exige da gente mudanças, né? Inclusive a própria questão da constituição da linguagem, né? Que daí, no fim, como eu vim para Curitiba, eu era muito nova, mas a minha irmã mais velha já tinha 12, 13 anos. Uhum, Então, né, a diferença minha com a mais velha é 7 anos. Aconteceu que a gente em casa continuou tendo a mesma convivência com a mesma linguagem, o mesmo uso da linguagem. Então, até hoje o pessoal já nota, tu é gaúcha e tal. E eu nunca perdi esse tu, né, esse jeito de falar por isso. Na verdade, eu tenho muito apreço, muito amor e me sinto muito vinculada ao Rio Grande do Sul ainda. Consigo olhar uhum, de fora também, o olhar da estrangeira, né? E sim. consigo ver coisas que poderiam ser revistas pelos gaúchos. A minha mãe, ela traz muito alguns hábitos ou alguns dizeres que são muito fortes, porque vem com uma marca do feminino muito Uhum, vaidoso, uma marca da mulher muito vaidosa, né? uhum, Tem aqueles dizeres assim, gaúcha não bota para perder, aham, tem que estar sempre na pinta, né? aham, E então, coisas que eu ia olhando da minha mãe, eu dizia, não, mas que isso? Mas por que isso? Mas eu nem quero ser melhor que ninguém, mas por que que tem que, né, tem que ser muito boa? Ou qual que é a questão, né? uhum. Então, e Tu depois teve uma enxerga ocasião que tem mais essa competição aqui nesse sentido, tu traz? da vaidade, não da Uhum, competição. uhum. Tem uma coisa assim, de que família que tu é? Qual o teu sobrenome? Sim. Aham, aham. Tu sabe que aqui em Porto Alegre eu nem percebo tanto, né? Mas a minha família é da Serra. E em Caxias, nossa, isso para mim é gritante, assim, né? Porque lá tu diz o teu nome e em seguida vem essa pergunta. Porto Alegre eu não percebo tanto, que engraçado, né? É, Aqui já não. misturou, né?
Eu acho que sim, mas talvez tenha, e por ser um pouco menos evidente, eu já não percebo, assim, né? É legal tu trazer esse olhar, assim, Uhum. né? Que eu vou ficar mais atenta, assim, mesmo se às vezes, talvez aqui É, aconteça de um outro jeito, assim, né? Não tão direto, porque em Caxias é direto, assim, né? O é, teu nome e qual é a família? É a segunda pergunta, assim, né? e a minha mãe trouxe para nós também essa questão muito da honra, sabe? Uhum, Muita importância na honra, na questão da honra. E para mim sempre me chamou a atenção, da onde isso, porque eu não estou preocupada com o que os outros pensam de mim, nem eu quero me sim. justificar para ninguém, Uhum, sabe? Não eram questões relevantes para mim, e eu acho que também tem uma questão de geração também, né? Mas uhum, eu acredito que são questões que ela desenvolveu no Rio Grande do Sul, uhum. né, da tradição, assim, de coisas que ela carregou desde a infância, e de que numa cidade pequena a mulher qualquer coisa fica mal falada, ou fica Sim. falada, e Uhum. de repente eu estava numa cidade grande aqui, nada disso me afetava, né? Ou seja, Sim, realmente ela conseguiu mudar a chave, né, para as filhas nesse uhum. sentido, né? Sim. Ela ficava mais ali no universo em Guaíba, assim, convivia quando tinha. É. Uhum, Uhum. uhum. Sim, da Filho cidade de menor. quem? Filho de Uhum. quem? Neto de quem? Nananana. Porque Aham. jamais a minha família, não sei o quê, né? Aqueles orgulhos, Não, e aquelas realmente coisas assim. são falas que perduram, né? Assim, eu percebo isso em alguns pacientes, assim, de essa preocupação com o olhar do outro, assim, né? E essa foi uma das motivações até quando eu comecei a live, assim, porque às vezes eu trabalho com o paciente e vem aquela ideia nesse período mesmo da pandemia, parece que isso ficou mais forte, assim, que todo mundo se olhando pela rede social, assim, né? E aí comecei a ouvir muito isso, assim, né? Não, mas o fulano tá tão bem, o fulano tá fazendo exercício, tá fazendo receita, e eu tô aqui sofrendo, assim, né? E aí eu, não, peraí, tem muita gente sofrendo, tem muita gente que não tá fazendo, né, sei lá, uma rotina de exercício, que não tá tão bem, e mesmo aquela pessoa que publica isso não significa que não tenha outras questões, assim, né? Então, esse olhar de que parece que o outro tá sempre melhor do que eu, né? O jardim do outro sempre é mais verde que o meu. Isso é impressionante, sabe? O quanto, porque as pessoas parecem que tem um lado que raciocinam, né? No sentido assim, não, eu sei que a pessoa não vai postar tudo, mas por outro lado vem aquele pensamento talvez mais arraigado, mais primitivo, que fica assim incomodado e sofre, né? Assim, com esse olhar que é uma fotografia mesmo, né? Que é um viés da vida do outro, assim, né? Que é bem impactante, assim, né? E tem o outro lado da moeda, né? Eu aqui em Curitiba, a gente estranhou muito porque as pessoas são mais fechadas, agora também misturou muito. Mas Uhum, é assim, vai lá em casa, mas nunca tá de porta aberta para receber, né? Tem que marcar uhum. o horário. Não é assim, vai chegando. Aqui não Sim. é assim. Uhum, Aqui tem que ter muita confiança, tem que conhecer bem. Entrou no grupinho, tá dentro. Mas uhum, enquanto não é bem assim, né? Não vai chegar chegando. uhum, Inclusive a questão de olhar nos olhos, sabe? Essa coisa assim do olhar penetrante, dessa simpatia, desse oi, assim, sentido, né? De uhum, chegar aqui e daqui a pouco isso gerar estranhamentos, né? uhum, Então, por exemplo, na própria adolescência eu tive um namorado que se incomodava porque eu conversava com todo mundo, desde o porteiro, do cara qualquer pessoa. E eu conversava olhando nos olhos e, né, engajada assim, e ele dizia: uhum, "Não, como assim? Eles vão achar que você tá paquerando eles". uhum, uhum. Sim, tinha um Como? ciúmes até, assim, pelo outro jeito de olhar. Como se eu Uhum, estivesse me exibindo, como se eu estivesse realmente me expondo, né? E na verdade eu estava me comunicando com as pessoas. Então, uhum, uma coisa bem que eu vejo
né, adquiri na minha formação, com os meus pais, com as minhas irmãs, com meus primos, e que talvez venha desse jeito dos gaúchos, de ser muito acolhedor, de ter Uhum. troca. Eu lembro, depois de adulta, eu fui uma vez para Pelotas, para um congresso de educação física, e daí o meu pai estava junto, eu, minha irmã, ele, o meu pai. Daí meu pai parou o carro e falou com um cara de moto assim: Ô Tchê, tu me diz como é que eu chego lá na Universidade Federal de Pelotas? Aham. Claro, claro, eu te levo, me segue. Uhum. Ou outra pessoa que a gente pediu uma informação também: Ah, tu não quer entrar aqui primeiro? Vamos tomar um chimarrão? De onde vocês estão vindo? Vocês querem ir no banheiro? Aí teve uma outra vez que um ônibus parou, porque viu que meu pai deu um pisca e ele segurou pro meu pai passar, sabe? Daí meu pai, não, é que eu quero dar uma ré. Daí ele esperou pro meu pai dar uma ré, sabe? Eu falei, eu quero morar em Pelotas. Sim. Então a gente sabe que essa questão de regionalismos, né, faz muita diferença. Aham. E E o acho que pouco. mais a característica do interior talvez acolha mais também, assim, né? Do que Ai, meu aqui, né? coração. Então tem muitas positividades também da gente aprender a ter esse olhar do viajante, do estrangeiro. Eu gosto muito disso, de reconhecer e de me alimentar realmente disso, podendo desconstruir algumas questões. Eu acho que esse foi um lado positivo da nossa mudança, poder enxergar um pouco Uhum. melhor isso, as questões de Uhum. vocabulário, tudo, né? Sim. Hábitos, a cultura mesmo. Uhum. E tu falaste aí da questão do esporte, Mela. O que que tu praticava, assim, antes, né, do período da faculdade? Ah, então, foi assim, fundamental na minha vida. Eu fui atleta de punhobol. Aí em Porto Alegre tem a Sojipa, Uhum. famosa Sojipa, e eu praticava num clube daqui chamado URCA, União Recreativa Uhum. Cultural AU. E foi muito bonito o processo, porque eu tinha 12 anos só, eu não tinha habilidade para jogar um vôlei, por exemplo, então era uma prática que exigia uma velocidade que eu não respondia. Uhum. E no clube, eu tive a oportunidade de formar um time a partir do momento que a minha irmã mais velha começou a jogar. Então tem isso, né? Uma irmã foi lá e puxou o fio do Uhum. novelo. Aí ela começou a namorar com um menino que jogava. E eu fiquei enlouquecida. Eu e a minha irmã gêmea ficamos enlouquecidas. A gente foi num campeonato, a gente sentou na arquibancada, a gente assistia, a gente ficou assim, ó, eu Uhum. quero fazer isso. E aí o meu cunhado que tá casado com a minha irmã até hoje, desde aquela época do esporte. Eu tinha 12 anos, eu tô com 38 agora. Eles estão juntos Que todo esse legal. tempo aí. E Aham. aí eu falei pra ele, eu quero treinar. Daí ele falou, mas pra te treinar, tu precisa ter 5, vocês têm que serem 5 meninas. Se tu Uhum. conseguir, eu treino vocês. Assim Uhum. começou. A gente foi na escola, para uma prima, para outra, e começamos a formar o nosso time de punhobol. E nunca paramos, Uhum. daí nunca paramos. Eu joguei até os 24, eu joguei dos 12 aos 24. Fui Olha muitas só um vezes aí tempo. para Porto Alegre para jogar, viajei para tudo que foi lugar. Foi uma delícia. Aham. E como que é o punhobol? Não sei se tem um sinônimo ou se é uma modalidade diferente mesmo. Ela é conhecida como Faustball na Alemanha. Ela é uma Uhum. prática que veio com os alemães e muito praticada em clubes alemães mesmo. Então, Uhum. aqui em Curitiba tem 3 clubes que praticam só. No sul do país tem em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e tem no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, mas não é assim, Brasil todo, sabe? Ele é um esporte Uhum. amador, mas tem campeonato mundial, tem tudo isso, né? Uhum. Ele é praticado na grama, é o esporte do guerreiro, da guerreira. É um campo de 50 metros de comprimento por 20 de largura e a gente joga em 5. Então, imagina que é um campo muito maior que o de Pode. vôlei, é como Aham. um ginásio inteiro. É como se fosse uma quadra do ginásio inteiro, dividido no Uhum. meio. Em vez de rede, é só uma cordinha. O saque é com a mão fechada numa bola razoavelmente pesada, mais pesada que a de Uhum. vôlei. A bola pode quicar no chão a cada toque. Então, tinha um tempo diferente de jogo e a Sim. queda, o rolamento era na grama e não Uhum. na quadra de asfalto. Então Uhum. eu me enchei, assim, essa coisa de me jogar na grama.
de chamar a bola para mim, de fazer um movimento, de mandar a bola para a levantadora. E daí a minha irmã gêmea era a levantadora do time. Uhum. E a gente começou a jogar também com o time do adulto. Daí eu e a minha irmã acabamos nos destacando. E a gente jogava com a nossa irmã mais velha, de 7 anos a mais. Então eram 3 irmãs jogando juntas e o meu cunhado Uhum. como técnico. Imagina. Um time familiar mesmo. Total. E as duas batedoras do time também eram irmãs. Uhum. Então era uma coisa muito linda de ver. E era mais uma ou outra colegas que iam e jogavam junto e eu era super disciplinada. Então Uhum. eu treinava todo sábado à tarde, domingo de manhã e eu construía a minha adolescência no esporte. Uhum. Todinha, dos 12 aos 24. E foi a Sim, salvação da lavoura. Para mim foi a salvação da lavoura. Eu digo para o meu cunhado que eu não sei quem eu seria se não fosse o por que, esporte. Mela? Por que tu acha assim? Porque eu era uma criança muito tímida, muito para dentro. Uhum. E eu era assim, eu considero que eu tive uma infância muito reprimida, sabe? Porque como eu era a quarta e a Bruna a quinta filhas imagina, de uma família de 5 filhas, era tudo muito a toque de caixa, como dizem os gaúchos, né? Sim, sim. Muito, muito sistema industrial, né? Então minha mãe não queria que se sujasse, porque imagina como é que vão se sujar? Aí tem que Uhum. limpar, não, então era tudo esterilizado, tudo na boca, tudo muito esquemático, assim. Então a gente se criou muito, assim, brincando muito, Sim. mas tudo muito, assim, Muito muito regrado, assim. certinho. Uhum. É tudo muito certinho, né? Uhum. E daí no esporte eu consegui me desenvolver na minha comunicação, na minha liderança, na minha autossuperação, na minha capacidade de chamar para mim e ter confiança que eu sou capaz, sabe? Uhum. Uhum. Que bonito, Então, né? Sim, foi uma ai, oportunidade de te perceber líder, assim, parece, né? Que eu acho que tem tudo a ver com o papel que tu exerce hoje, assim, né? De uma liderança de grupo, que bacana, assim, ter essa experiência, né? Que te oportunizou desenvolver, porque muitas vezes, né, Mela, a gente não tem naquele espaço primário isso, né? Mas quando tu consegue realmente aproveitar as experiências que a vida te dá, né? Assim, então, porque eu fico imaginando que para tua mãe não deve ter sido nada fácil mesmo, né? Dar conta de uma turma gigante ali, né? Porque 5 filhos, eu fico imaginando, eu com uma, eu enlouqueço se eu tiver 5, não sei, né? Assim, imagina. e a gente não consegue, né? Claro, dar talvez aquilo que ela gostaria, ou até uma questão de geração mesmo diferente, né? E eu era muito tímida. Então, se eu pudesse passar batido, se ninguém me visse, era muito melhor, sabe? Então, passei uma infância assim. E eu era gêmea, né? Então, o pessoal vinha: Ah, vocês são gêmeas. Quem que é mais inteligente? Qual que é mais não Muita sei do quê? E comparação. a Bruna e eu, a gente já mistura pra ver quem é quem, sabe? Nós, Uhum, não, uhum. não vai rolar. E Então, vocês a gente são se muito fechava muito. diferentes, assim, nessa questão de liderança, introspecção, assim? Nós somos muito complementares, sabe, Fábio? Até a gente quer fazer uma live agora pro fim do ano falando sobre isso. Aham, Nós somos muito complementares, é muito bonito de perceber. Então, só depois de adultas que a gente foi realmente fazer uma leitura sobre isso, porque a gente não tinha essa compreensão, a gente só vivia, né? uhum, Mas cada vez mais a gente nota que o que uma tem aberto, bem desenvolvido, a outra tem mais retraído. E uhum, aquilo que essa tem retraído, a outra tem bem desenvolvido. Então é como se a gente realmente se abraçasse, né? E aí a gente se uhum, complementa, porque às vezes um ponto fraco meu, se a Bruna tá comigo, traz aquela potência, a potência tá uhum. garantida. Mas aí aonde ela falseia, eu seguro a peteca, né? Então é meio Sim. essa balança. Então é muito bonito. Eu Uhum, considero que eu sou mais racional, assim, mais objetiva, faço o bastidor, sou da logística. uhum, A Bruna, ela é a que brilha no momento, ela tá ali nas emoções, ela sente a energia e ela favorece para que as coisas fluam no aqui e agora, né? uhum, Então a gente consegue, eu consigo prever, eu consigo criar as condições e ela consegue realizar no momento, sabe? É um pouco isso. uhum.
E a que tu A nossa... atribui isso, Mel, assim, essa complementariedade, assim, como que tu acha que foi sendo desenvolvida? Bom, eu acho que o fato da minha mãe ser gêmea ajudou muito, sabe? Uhum, Porque ela não gerou competição entre nós. Então, uma não queria ser melhor que a outra, nem queria, e também nem queria uma se passar pela outra, sabe? Tinha uhum, gente que uhum, perguntava assim, ai, vocês enganam as pessoas, né? Vocês trapaceiam, ou vocês, sei lá, inventam, uma namora o namorado da outra, né? A uhum, gente dizia, claro que não. uhum, Eu sou eu, a Bruna é a Bruna, sabe? Então, não tinha muito isso de querer ser, usar isso a favor, né? Vamos dizer assim. uhum, uhum, Pelo contrário, na verdade, a gente tinha uma cisma, assim. Então, por exemplo, na adolescência, o menino quer ficar com a Mela. A gente já achava meio estranho esse papo de ficar, né? E a gente vem de uhum, uma família conservadora, então, como assim ficar? Quer namorar, né? uhum, O menino quer ficar com a Mela, mas quer ficar com a Mela ou quer ficar com a Bruna? Se tanto faz, não vai ficar com nenhuma, né? uhum, Porque a gente conseguia até entender isso, mas o que de especial eu tenho para um menino se interessar por mim? uhum, uhum. Então, uma coisa que a Sim. genialidade também me ajudou nesse sentido, uma certa criticidade também para as coisas de reconhecer, eu sou autêntica, eu tenho uma irmã gêmea, mas eu sou eu, né? Uhum. Sim, tinha um respeito à individualidade, assim, mesmo tendo características que se complementam, nunca houve se perder de quem tu era, ou a Bruna quem ela era, assim. E tu acha que é É, muito diferente essa relação entre vocês para as outras irmãs, Mela? Como que tu vê, assim? então, tem as queixas das irmãs, né? Eu considero que sim, Fábio, não dá para Aham, negar, sabe? É uma coisa assim que eu digo que eu nasci premiada, né? É como se eu tivesse ganho na loteria. É um nível de cumplicidade muito grande que a gente tem, sabe? É como se uhum, a gente não precisasse de mais ninguém no mundo, sabe? aham, E não é por mal, não é por sim, nada, sabe? A gente uhum, abraça milhões de manas. Nós temos muitas, além das irmãs, nós temos muitas manas. Nós uhum, somos mulheres de muitas amigas, de muitas amizades. E o nosso coração é grande, então a gente volta e meia adota uma trigêmea. Sempre tem uma trigêmea, sabe? Mas a gente se completa, é o suficiente. Então nós somos ótimas companhias uma para outra. uhum, Nossos filhos também se amam, se querem, né? Querem a convivência. E a gente é muito feliz. Tem muita sintonia, sabe? E sim, mesmo o fato da gente ter intimidade faz com que a gente se desenvolva também de N formas nas relações com as outras pessoas. A Bruna e eu uhum, estávamos concluindo isso esses dias também, que a gente tem relações muito profundas em geral com as pessoas e que e que talvez o fato de sermos gêmeas tenha sempre nos apoiado. A gente sempre exercitou uma relação de muita verdade, muita uhum, cumplicidade uma com a outra. E a uhum. gente conhece o que é viver uma relação com essa qualidade, Uhum. né? Sim. E aí Então tu a gente consegue. replica isso com mais facilidade, talvez, assim, por viver Isso. isso. Uhum, uhum, É. E daí eu amo minhas irmãs todas, todas, sabe? Nós somos em cinco, nós somos muito íntimas, muito uhum. íntimas. Mas volta e meia elas falam, ai, a Bruna, por que que tu avisou a Bruna e não me avisou? Ou porque vocês vão morar juntas, porque vocês moram juntas, porque não sei o quê, né? A gente sempre morou no mesmo condomínio, depois que a gente se casou, a gente fez o casamento juntas, sabe? Ai, Então a gente fez a formação em educação física juntas, daí a gente foi fazer os cursos de danças circulares juntas, a Bruna é facilitadora também, a Unita é a empresa que a gente tem juntas, né? uhum, Então, uhum. é muita coisa juntas. E Sim, as outras irmãs ficam meio assim às vezes, né? Mas elas sabem que a gente ama elas e tal, né? Não tem. sim. E eu acho que é algo que vocês foram desenvolvendo, né, Mela? Porque eu acho que isso não é regra para todas as duplas de gêmeos, né? Porque tem alguns que talvez por esse ambiente, como tu diz assim, a tua mãe pôde talvez facilitar isso, né? Não instigou competição, não quis que fossem iguais, né? Comparação.
Isso, às vezes eu vejo até a coisa simples assim, né, de vestir roupa igual, de, né, e coisas que às vezes, é tão banal, né? Se tu vai pensar, só, é só uma roupa, mas o significado que isso vai transmitindo e tantas outras coisas que vêm com isso que dificultam às vezes essa relação, né? Que eu acho que é algo que tem tudo para ser muito especial, né? Porque realmente, né, quando tu diz ganhou na loteria, quem é que tá lá desde o do princípio com uma companheira, assim, né? E são poucos que tem, né? É, nossa, é um privilégio. Que legal, Hum. muito legal. Eu tenho duas amigas que são gêmeas também, e elas falam dessa mesma, assim, quando eu fui te ouvindo, do mesmo jeito que eu fui ouvindo elas, assim, né? De muita proximidade, muito legal, assim. E vocês hoje moram próximas também, no mesmo condomínio? É, daí a gente passou por um movimento assim de mudança agora. A Bruna se mudou e aí Uhum. vagou uma casa duas da dela e eu tô me mudando. Aí Aham, daí meu marido topou e a gente tá indo também. aham. Que bom que eles topam, né? Deixar vocês próximas. É, exatamente. Para mim é bem importante porque a gente se apoia muito, né? Sim, É quando a sim, e gente fala em rede de trabalham juntos. apoio, né? É Uhum, rede de apoio, a gente fala em rede de apoio materna e tal. A gente realmente vive a rede de apoio aqui, né? uhum. Que legal. Talvez E isso com torne mais suave o nosso maternar também, por isso talvez tanto encantamento com o maternar, né? Uhum, sim, vocês acabam se auxiliando nas tarefas e dificuldades da maternidade também, assim. É, e dos processos de autoconhecimento também, que a gente está sempre buscando, né? Então, a Bruna às Uhum, vezes faz uma terapia, ela vai lá compartilha alguma coisa comigo e também me ajuda a refletir. Então, a gente é como se a gente fosse trabalhando as questões familiares, assim, né? Sempre coletivamente. Então, daí tem a outra irmã que vai lá, faz uma constelação familiar, e depois ela conta também. Então, a gente está sempre juntas, buscando se evoluir, né? Como uhum, família também. uhum. Buscando E as tu curas falaste familiares. do casamento, vocês fizeram também a celebração juntas, uma comemoração, como que foi? Ah, imagina, né? Foi abaixo. A nossa galera foi abaixo, assim, era choradeira. Pensa a galera chorando um monte. Foi muito emocionante, né? Foi um movimento assim. Eu tinha muito aprendizado da dança circular, e na dança circular eu aprendi muito a exercitar a presença, né? E eu Uhum, via muito aquelas gêmeas, aquelas noivas que diziam que depois do casamento não lembravam de nada, não lembravam nem do gosto da comida, que ficaram totalmente fora do ar, assim. uhum, E eu pensei, eu quero aproveitar o casamento, eu quero poder olhar para o rosto de cada pessoa que eu convidei, quero poder realmente celebrar em comunhão, né? uhum, E aí foi muito legal. A gente foi de sapatilha, sem salto, bem a nossa uhum, cara, assim. aham, Ah, um vestido bem do tipo que cada uma quis, sabe? Foi tudo muito. Foi durante o dia, foi um almoço, a valsa foi uma dança circular. Então, foi bem do nosso jeitinho. Teve que conciliar, a gente teve que conciliar algumas coisas, porque daí quando, né, nem todo mundo tá concordando, então, mas em uhum, geral a gente conseguiu se acertar, aham. fazer junto o casamento. Sim, não, e bem legal, né? E coincidir de vocês quererem dar esse passo de casamento juntas também, porque as outras escolhas elas eram mais individuais, mas um casamento envolve aí os É, maridos na história, né? Então dá é, certo fazer junto, né? na verdade, a Bruna já tinha casado no civil e não tinha feito o casamento na igreja, né? Aham, Então a Bruna já estava uns meses casada e aí as nossas irmãs começaram a nos pedir, uma delas principalmente, ai, faça a festa juntas, façam a festa e tal. Daí eu pensei, mas será? Mas nada a ver. Vai ser lindo, os convidados são os mesmos, são praticamente os mesmos. Vocês vão economizar, a festa vai ficar metade do preço e parari aham, parará.
é tão importante celebrar. E daí eu pensei, puxa, é tão importante celebrar mesmo. Eu cada vez aprendo mais sobre isso. Porque dentro Uhum, daquela imagem daquela Carmela que era tímida, que, né, passava batido, não faria sentido fazer uma festa, um casamento. Mas a uhum, dança circular também me ajudou muito. Eu digo assim que o esporte me ajudou muito. E uhum. depois, quando eu cheguei na dança circular, que daí eu já tinha lá meus 22, 23 anos, aí eu realmente abri, assim, nossa, daí abriu uma janela mesmo para mim de possibilidades desse reconhecimento do sentido do sagrado e da celebração, das aberturas e fechamentos de ciclos, olhando para os ciclos da natureza, né, para as estações, São todos e olhando. elementos que tu trabalha na dança circular, assim, ela É, conta um pouquinho, assim, porque eu não conheço, acho que tem várias pessoas que não conhecem também, acho uhum, que vale a pena tu sim. falar um pouquinho como que é, né? É, então, eu fui cair na dança circular, assim, é bem engraçado, porque a Bruna, minha irmã, ela conta que eu tava lá fazendo mestrado de óculos, na época eu usava até um óculos, assim, e eu lá estudando pro mestrado, e a Bruna dançando em volta lá na sala e dizia, Mela, vem cá, e eu dizia, não posso, super acadêmico, não posso, não posso, agora eu não posso, Uhum. e ela Ela tentava, foi primeiro para. Ela fez essa experimentação primeiro, então, com a ela fez a dança, e experimentação depois. primeiro. Uhum. Mas daí eu sou assim, na hora que eu faço, daí eu caio de cabeça, né? Então, Uhum. naquele momento eu não fiz. Passou um tempo, aí eu conheci com uma aluna de uma faculdade que eu dava aula, Darlene Oliveira, maravilhosa, e ela me levou lá, levou na faculdade, num trabalho, a Cibele de Fátima Yaci, que é a minha grande mestre, mora no Uhum. Monte Cristo, Santa Catarina. E aí, quando a Cibele chegou lá para fazer a dança, eu nem sabia o que era, eu queria conhecer, né? Eu era professora universitária, mas não conhecia, né? Eu estava ali para aprender. E aí eu entendi, assim, só pela dança, ela soltou a mão uma hora na roda e ela foi saindo fazendo espiral com a gente, numa música assim, meio celta. Parecia assim o porão do Titanic, sabe aquela dança do porão do Titanic? Sim, aham. Bem Parecia uma intenso. coisa que nos tirou do aquela faceta das minhas alunas de cara fechada, daqui a pouco tava todo mundo assim. E eu pensei, gente, é isso, é um recurso transformador, é um encanto, né? E aí eu fui estudar e fui entender. Então, são danças tradicionais dos povos, que são a base do movimento da dança circular. E tem muita coreografia nova. Então, tem os coreógrafos, as coreógrafas, que também vão se basear mais ou menos na mesma origem dessa ideia do movimento, porque o círculo, ele já tem muita simbologia por si, né? As pessoas se Uhum. reúnem desde sempre em círculo, em volta da fogueira, seja lá para o que for, né? Então, o círculo, ele é o símbolo da completude, né? Ele é a unidade, é uma unidade realmente. E a gente até, a nossa empresa, Unitar, Cultura Uhum. Corporal, esse Unitar chegou antes da compreensão da unidade que chegou para nós através da dança. E depois, quando o pessoal nos cursos falava em unidade, unidade, a gente só se olhava, Bruno e eu, já tínhamos plasmado isso, já, né, lá atrás, né? E, então, enfim, muito bonito porque a dança circular, então, os passos em geral são repetitivos. Então, tem dança grega, dança celta, dança cigana, russa, africana, indígena, é, grega, de todos os povos, Todas elas de todos os fazem povos. parte desse universo da dança circular, isso? E daí o Bernard Vosin, que é o pai do movimento, ele era bailarino coreógrafo. Depois de Uhum. aposentado, ele foi visitar muitos povos, principalmente no leste europeu. E ele foi reconhecendo, apurando o olhar dele para essas danças que eram de encontro, não eram de apresentação. E Uhum. ele percebeu o que que tem aqui de especial, que era o sentido de celebração. E os movimentos, eles se repetem muito. Então a pessoa que entra e pega entende a sequência de movimentos, ela entra e a dança, então, chega um dado momento que ela pode ser entendida como uma forma de meditação em movimento, a ponto até de chegar num transe, mais ou menos como Uhum. os jiu-jitsus, né? Vamos Uhum. imaginar. Só que num outro sentido, a dança realmente faz a gente
transcender, é uma transcendência, né? Uhum, Então é assim, é um encontro com o seu sentir, né? Quando a gente deixa um pouco, dissocia um pouco dessa coisa mais intelectual, mental, e abre caixinhas de memória, né? E se povoa, e se nutre, realmente faz um mergulho para dentro, né? uhum, Ativo e acorda coisas em si muito especiais a partir da música, do movimento, da troca de olhar, do toque, da uhum, relação com os outros. Então é sempre muito revelador. Mesmo que eu dance a uhum. mesma dança lá, a dança do sol do Bernardo Vozinho, eu posso dançar milhões de vezes. E vai ser lindo todas as vezes. Aham. Cada Cada vez vai vez ter um te traz uma significado. experiência diferente, assim. Exatamente. E, Então é um e- encanto, né? uhum. E a Tem ideia, muito é quando reúne, faz o processo da dança e depois tem um momento de troca pela fala nela, ou não? Ou é a experiência da dança mesmo que fica, assim, como que é? Aí depende muito do propósito, porque se a gente Uhum. for ver, já é um movimento manifestado no mundo inteiro, né? E aí hoje a gente pode dizer que a dança circular ela está em muitas, já, vamos dizer assim, já atravessou muitas camadas sociais e já ocupou muitos espaços. Então, desde a empresa, da rigidez de uma empresa, que vai Uhum. fazer um trabalho com os funcionários, né? Aqueles famosos trabalhos de motivação Sim. desde o trabalho em praças, o trabalho em hospitais, os trabalhos Uhum. de atendimento terapêutico. Então, ela é uma prática integrativa e terapêutica. Ela Uhum. é para crianças, jovens, adultos, idosos, para todos, Uhum. cadeirantes, tem dança até na cadeira. Sim. Então, é Quando, para quando eu vou todos. te ouvindo, me traz, assim, muita semelhança com a prática de mindfulness, assim, né? Talvez tenha ali na Uhum. sua base conexões, assim, não sei se tu faz essa conexão ou se eu estou viajando aqui nesse paralelo, assim. Eu tenho uma amiga que está querendo se conectar muito comigo pela dança para ela aprofundar o estudo dela nesse sentido, mas eu não conheço muito essa prática, eu estou aprendendo agora. Então, para mim é uma Uhum. novidade. Eu imagino que Sim. sim, porque essa minha amiga foi encantada. Ela falou que era fome com a vontade de comer. É, porque quando tu vai falando, me dá muito essa ideia, assim, né? Porque o mindfulness traz muito essa conexão com o aqui e agora, com essa ideia de realmente, né, esvaziar, né? Mindfulness, esvaziar a mente, assim, para que tu realmente Total. esteja em contato contigo, assim, mas não saindo, né, desse processo de pensamento, porque a gente, enquanto ser humano, está o tempo todo raciocinando, né? Pensando e querendo encontrar razões e problematizando, né? Assim, tem até uma imagem, assim, que eu acho fantástica, eu sempre trago isso para os pacientes, que é uma pessoa e um cachorro na frente de uma árvore. Aí o cachorro enxerga a árvore. E a pessoa não, a pessoa está ali pensando na comida que tem que fazer, no filho que tem que cuidar, enfim, não consegue aproveitar a experiência, né? Então a prática de mindfulness traz isso, assim, né? Quanto mais eu pratico, mais eu estou presente no momento. E me passou uma ideia muito semelhante, assim, quando foi descrevendo, né? É, a gente sempre brinca que eu não posso dançar pensando na lista do mercado, pensando em qualquer outra coisa, porque daí eu vou perder o passo. Aham. Então, é conexão. É conexão, não dá para desligar, não, sabe? Quando desliga é um estado de transe. Daí é quando tu realmente tá tão integrada que aquilo é um todo. Quando tu Sim. atinge esse ápice, né? Uhum. E tem todo o processo de aprender. Então, no início, é assim, nossa, eu tô aprendendo o passo. Então, a pessoa que tá aprendendo tá apertando, às vezes, a mão de quem tá do lado, né? Porque tá Uhum. toda tensa. Não consegue nem escutar a música, nem olhar para o outro, nem nada, né? E Sim. daqui a pouco eu tô assim, naquele estado. Eu escuto a música, eu consigo olhar para as pessoas, se eu perder o passo, eu consigo voltar no tempo da música, né? Eu consigo fluir junto. É um casamento, música é movimento, é uma coisa assim grandiosíssima mesmo. Eu sou apaixonada, apaixonada. Uhum. Não, e tu falaste ali uma característica, né, que tu foi te descrevendo nesse universo em Curitiba, né, essa tua característica de olhar para o outro, né, e tu traz isso É, para a dança, né, assim, isso que talvez sempre esteve dentro de ti e que precisou, assim, tirar um pouco essas capinhas
que a tua vivência foi montando, né, Mel, assim, para realmente É. estar conectada com essa prática. Muito bonito, assim. Fábio, é muito legal porque muitas pessoas comentam que se conectam comigo pelo olhar na dança. E eu me Uhum, conecto muito na dança pelo olhar e é incrível, assim, para mim me nutre demais realmente essa troca de olhares na dança. É muito uhum. especial. Que legal. Eu tive uma experiência durante muito tempo, até a Cris, que é minha amiga, também estava ali. A gente fez muito tempo dança de salão, assim, claro, eu acho que não tem essa mesma proposta, porque tem uma complexidade de passos, né? Mas para mim trazia também muito isso, assim, né? Sempre tive facilidade de aprender, então conseguia rapidamente curtir aquele momento sem me preocupar, permitindo que tem muita questão do casal, né? Permitindo que o outro te leve, assim, eu acho que a dança tem isso, né? Assim, de realmente experimentar uma outra dimensão tua, né? É sair do teu racional, porque quando tu pensa, parece que a dança não acontece, né? Uhum. Ah, é mais ou menos, eu acho que é a mesma experiência, assim, é muito similar a tua Uhum, experiência com a dança de salão, porque é isso, é como um caminhar, mas ele não é linear na calçada, né? Ele tem as nuances, ele tem esse charme, então tem uma coisa que é muito especial ali, né? E que uhum, nos confronta também com a qualidade de movimento que a gente tem, né? De repente eu tô fazendo uma dança e tô mexendo o ombro, nossa, mas eu nunca mexi meu ombro assim, né? Ou tô mexendo o uhum, meu quadril, né? Quer dizer, me coloca em acesso com qualidades de movimento que não são do meu cotidiano e que despertam realmente muitas coisas. E aí a gente trabalha com os elementos da natureza, com a terra, a água, ar, o fogo, e daí trazendo essas qualidades através do movimento e uhum, reconhecendo. Nossa, eu estava muito, muito aqui. Agora essa dança terra me trouxe para cá, para a base, né? Então, uhum, para enraizar, para acordar para as coisas da matéria, né? Então é como se fosse isso. Ah, essa dança trouxe a força do fogo. Ah, e acendeu essa vontade em mim, essa, né? Essa determinação, despertou essa disposição, né? Então a uhum, dança da água. E depois daí eu fui fazer o trabalho com mãe, com bebê, então a água. Ah, essa resiliência, essa capacidade de se adaptar, de se doar, de deixar fluir, né? Então, quer dizer, de repente, por meio de uma dança, eu estou exercitando um arquétipo, né? uhum, E que tá me ajudando a me olhar, a desengessar, né? sim, Desalojar questões muito duras, muito rígidas da gente, né? uhum. Então, eu continuei, assim, de corpo e alma. E a maior parte das pessoas que trabalham contigo ali na dança são mulheres, assim? Ou chega a ter algum homem, eventualmente? Tem focalizadores homens, tem homens na roda. Muitos homens que entram na roda acabam se tornando focalizadores, inclusive porque o encanto é tão grande, eles acabam criando suas coreografias também, facilitando Uhum, roda. Então uhum. tem vários homens, mas claro, eu não posso negar, prevalecem mulheres. Uhum, uhum. Sim, porque o teu trabalho tem muito essa identidade do trabalho com mulheres, né? Assim, a Unitar, o universo materno, É, traz essa, talvez esse, não sei se passa como um propósito para mim, olhando de fora, parece que tem algo ali, né? De passar esse empoderamento, essa voz mesmo, né? Para esse universo de mulheres, assim, como que é para ti, assim? então, muito legal essa tua pergunta, Fábio. A Bruna e eu, a gente fez um mapa astral. Acho que, nossa, que ano será que foi? Acho que foi 2012. Eu acho que a gente fez nosso mapa astral. E no mapa da gente veio assim a informação da astróloga de que tinham muitas mulheres e crianças no nosso mapa. Uhum. E a gente achou muitas mulheres e crianças. A gente sabia que a gente já trabalhava com a dança, mas a gente nem era mãe ainda e tal. Ah, tá bom, né? E Uhum, foi uma coisa assim que veio muito, muito manifestada, não como assim, vamos fazer um plano de trabalho, vamos fazer um plano de negócio. Quem é nosso nicho? São uhum, mulheres, sabe? Nada a ver. aham, Foi realmente uma coisa que foi acontecendo, assim, e cada vez que acontecia, da gente se ver rodeada desse monte de mulher, a Bruna e eu nos olhávamos e dizíamos, olha o nosso mapa, meu aham, Deus, o nosso mapa.
Então é uma coisa muito forte, assim, essa coisa realmente de trabalhar o feminino, e eu acredito que seja uma cura nossa também, sabe? Sempre é, Uhum. né, Fábio? Sim. Mas Uhum. é um movimento realmente de puxar e de guardar algo que é muito especial e importante, e que sim tem a ver com as mulheres, tem a ver com o feminino. Mas não que a gente Uhum. não ame aqueles homens na roda, às vezes tem um bazar, um evento lá na Unitada, e estão lá os pais com os bebês no sling, sabe? Uhum. Então, a gente sente a vibração masculina é muito positiva dentro desse trabalho da dança, seja com mãe bebê, seja, né, com o grupo em geral. A gente sabe o valor que os homens têm, mas a gente também constrói né, esse ideal de irmandade feminina que nos Uhum. apoia, as mulheres desse lugar de competitividade, coloca cada uma como protagonista também do seu cenário de vida, né, do seu Uhum. contexto, e que se fortalece. É bem isso, é como se a Unitar, de alguma forma, viabilizasse essas mulheres caminhos de autoconhecimento, em Uhum. espaços sem julgamento e de escuta verdadeira, com interesse genuíno que a gente tem de escutar cada mulher, né? Sim. E a Unitá nasce antes ou depois dos filhos de vocês? Assim, que ordem vem? A Unitar nasceu primeiro. Uhum. Foi muito legal, porque começou com uma demanda que a Bruna tinha de emitir nota fiscal para um trabalho dela com ginástica laboral. Aquele Uhum. trabalho acabou, não existe mais. O nome da Unitá veio porque eu fazia italiano na época. E aí eu comecei a. Daí eu descobri a dança circular, né? Tanto que daí a Bruna falou: É isso que eu tentava te mostrar, Mela. Que tu não queria ver? Tá aí o negócio. Falei, Bruna, pronto, agora eu cheguei, agora vamos mergulhar. Agora eu já sei o que que é, né? Aham. E aí que a gente foi fazer o mergulho. Daí a gente começou a prestar os serviços de formação de professores, porque daí a gente já estava totalmente vinculada, né? A Bruna já trabalhava na rede municipal de ensino, eu trabalhei na rede municipal, migrei para a rede estadual. O meu marido também, o meu marido virou nosso aluno de dança, enfim, né? Aham. Então foi todo um movimento assim da gente encontrar primeiro a dança, daí a gente passou a fazer um movimento que era um curso no Monte Crista, foram 5 anos de curso de capacitação em danças e jogos cooperativos, e no último ano desses eu estava grávida do meu mais velho, do Felipe, faz Uhum. 6 anos atrás. E foi o último trabalho que a gente fez sem ser no universo materno. Uhum. E aí E aí, abriu, a Unitá já existia, mas ela abre então esse espaço com esse olhar para o universo materno, então a partir do Felipe. é, Então é quase uhum, assim um cofundador aí do projeto. é, é um encontro com a nossa verdade, né? Eu brinco assim, quando o Felipe tiver 12 anos, eu vou querer fazer alguma coisa muito radical, com tirolesas, arborismo, sabe? Aham, aham. Então, é meu momento de vida, aquilo que me alimenta, né? A Unitá é uma força motriz para mim. Uhum, Eu trabalho com muita coisa, sabe, Fábio? Então, eu sou freelancer, eu estou sempre em alguma instituição. Nesse momento, eu estou no IFPR de Paranaguá, então eu estou sempre trabalhando bastante. Sou bem uhum, workaholic. Mas a Unitá, para mim, assim, é o que eu tô com vontade de fazer. Pergunta, o que tu tá com vontade de fazer? O que é da Unitá? Eu uhum, posso parar o que é da Unitá para fazer as outras coisas e eu posso até gostar das outras coisas. Mas é a Unitá que me alimenta. É a Unitá que é uhum, onde eu expresso a minha verdade. É dali aonde sai o que é produto do meu serviço no mundo, né? Que é autêntico, não é assim. Uma encomenda de um livro didático, está encomendado para a Zetal, é para o primeiro ano do ensino fundamental e os conteúdos são da base nacional, sabe? uhum. Tá bom, eu vou fazer com Sim. amor, vou fazer bem feito, vou fazer com entrega, né? Vou fazer Uhum, o que tiver que fazer. Mas a dança é assim, eu digo que a dança é a cerejinha do bolo da Unitá, sabe? aham, Pode ser o que for, mas se for com a dança circular, assim, hoje a gente olha assim que a dança está atravessando todos os nossos projetos. Tu perguntou se tem conversa no final, né, da uhum, dança. Então, eu fui entendendo justamente isso, que eu queria essa conversa
junto da dança, mas não era qualquer conversa com qualquer um. Uhum. Dentro da minha vontade era conversar com mães, porque eu sou mãe, né? Então eu quero Sim. conversar com mães. Aí Uhum. começou o projeto do Círculo de Mães, foi muito assim, foi a Alce queria fazer um projeto de educação parental, como coaching para mães, ela queria fazer um trabalho com mães. E eu pensei, nossa, eu falei para ela assim, nossa, eu tomei um banho, e eu pensei, é isso, eu quero fazer um trabalho de dança em que no final ou durante eu possa conversar e eu posso atrelar esse trabalho da dança como um recurso, a dança como uma ferramenta, então não como um fim. Eu trabalhava a Sim. dança como fim. Uhum. E aí, o que que aconteceu? A Alce topou. Então, nossa, círculo de mães. Daí a Mela entra com a dança. Ai, né? Assim, me realizei. Aí Aham. esse ano entrou Mulheres de Lua. Então, eu trago a conexão com a Lua, né? Com esse acordar das sombras, de acessar esses arquétipos, enfim, né? Através da dança, de encontrar sua deusa, né? Assim, através do Sim. movimento, de chegar nesse empoderamento que tu falou, né? Através Sim. do movimento, através da dança. Sim, e eu acho que não necessariamente, quando eu te faço essa pergunta, eu não acho que necessariamente tem que ter a fala, né, Mela? Mas talvez a fala seja uma transição para que a dança possa dar conta por si só, né? Porque como a gente é muito desse signo verbal, né? A gente precisa, não sei, ou não sei se sou eu, né? Ou reconheço assim, parece que não precisa assim entender o que está acontecendo para depois só permitir acontecer, assim, né? Só permitir daqui a É, pouco. Não, hoje a gente só vai experimentar, dança. né, a dança, né? Tem muito isso, Fábio, de ter que explicar, de trazer simbologia, né? Eu gosto de deixar assim mais no sutil, sabe? Trazer o Uhum, movimento e deixar o movimento contar um pouco. Então eu entrego um uhum, pouco, mas eu sei que cada corpo também vai receber de um jeito diferente. Então, quando eu digo, ai, a simbologia é essa, ou a intenção é essa, ou o propósito e tal, também de alguma forma induz, né, o processo da pessoa. acho que uhum, Então eu gosto também de dizer, ó, traz essa energia que é para frente, aqui ó, encontra o teu espaço, tá? Eu dou alguma pista assim, mas o movimento é da pessoa. Ah, procura olhar para tua mão, sabe? Tem alguma, né? uhum, Mas assim, eu gosto de também deixar, às vezes, um pouco solto nesse melhor sentido, né? De uhum, deixar que cada um receba o que tem para receber, né? De repente tem uma aluna que fala: Nossa, quando eu levantei os braços e fiz o movimento do cálice, quando eu desci, eu senti como se eu estivesse recebendo uma bênção e veio a frase X para mim, né? uhum. Veio um mantra para mim. Beleza, que legal, né? É isso para Uhum. ela. Sim, E cada tem um vai aquela fazer a pessoa. sua experiência, né? Tem aquela pessoa que vai dizer, eu me senti num castelo, eu fui num salão de dança e tal, né? Quer dizer, é muito lindo. Uhum, E às vezes vem assim, teve um menino uma vez que me falou, eu não era mãe ainda, eu fiz uma atividade com jovens do Rotary. Aí teve um que no final da dança me olhou e falou, eu posso te contar o que que eu vi? Ai, que medo, né? Eu falei, tá bom, tô preparada, né? Daí uhum, ele falou assim, eu te vi no teu casamento, muito feliz. Eu não era casada ainda. uhum, E eu te vi sentada na cama chorando muito. Eu te vi nesses dois momentos. Nossa, que transcendental, né? Tá bom. uhum, Quando isso uhum, acontecer, eu vou lembrar de ti, né? Então, enfim, é uma porta, assim, de abertura para muita sensibilidade, realmente, né? Independente de religião, do que cada um uhum, acredite. Tem muitas coisas que estão num plano mais sutil e que de alguma forma também ficam mais despertas, né? Então, também trabalhar a dança no sentido muito racional tira esses presentes, né? uhum, De uhum. alguma Sim, eu forma, acho. né? É como Não, trabalhar a dança numa empresa, né? Eu vou trabalhar para a equipe se entrosar, né? Tudo bem, eu não sou contra, mas não é o meu trabalho. Eu não sim, trabalho sim. assim. Uhum, Abordagens são diversas. A dança circular é um recurso, cada um vai usar como queira, né? sim, uhum, que bacana. E acho que é legal também que tu vai trazendo assim a conexão que tem com a tua fase de vida, né, Mela? Porque eu acho que é importante, né, que a gente se permita assim ressignificar, pensar diferente, né, e fazer novas escolhas a partir de coisas que a gente vai
vai vivendo, assim, porque eu vejo muitas vezes as pessoas sofrendo, sabe? Não cabendo mais na escolha que fez até então e ao mesmo tempo com dificuldade de fazer novas escolhas ou de abrir mão de coisas que foram importantes até aquele momento, né? E tem o significado, enfim, mas que permitia assim que se mude se for necessário, né? Eu sou geminiana, meu elemento é o ar, e eu tô sempre aberta para mudança, né? Eu exercito isso todos os dias. Eu sou daquela pessoa que eu gosto de acordar e descobrir o que que vai ser hoje, para onde que eu vou, quem que eu vou conhecer, o que que vai ter, qual que é o desafio novo. Uhum. E também, Fábio, legal isso que tu falou, que também às vezes soa para as pessoas aquela ideia de que, eu acho que não deu certo isso que ela fez, porque ela não tá mais fazendo, né? Uhum. Fogo de palha, né? Mas não, na verdade é sempre alinhado com a verdade interna do que eu tô vivendo mesmo. E Sim. se não for, eu não faço. Uhum. Eu não Não, faço. Eu sou e é daquela bem isso. sensível. Uhum. E às vezes faz todo sentido e deu tudo certo naquele momento, no seguinte já É, não funciona, né? E eu acho que é isso, assim, as pessoas se permitirem, né? E eu falo isso pensando em mim também, assim, né? Porque quando nasceu, e eu acho que a maternidade, ela traz isso, né? Quando a minha filha nasceu, eu fiz uma escolha que foi muito difícil naquele momento e que hoje eu acho que faz todo sentido, né? Mas eu abandonei a área acadêmica, assim, não acho que não abandonei, mas abandonei aquela questão formal de trabalhar com pesquisa dentro da universidade, né? Exerço isso de outro modo, trabalhando com supervisão, dou aula, enfim, mas não naquele espaço, né? Poderia ter continuado como pós-doutoranda e não quis, assim, né? Porque naquele momento não dava mais, assim, tinha um outro projeto para eu dar conta que era cuidar dela, assim, né? E eu lembro de ouvir dos colegas, assim, né? Ao mesmo tempo admiração e estranhamento, assim, porque, claro, foram anos de dedicação para chegar ali, e daqui a pouco a pessoa não quer mais, né? E não sei se essa escolha permanece, né? Daqui a pouco, daqui um ano, 2 anos, eu vou querer retomar, mas naquele momento não fazia mais sentido, assim, né? E para mim foi libertador, assim, não quero mais, não é isso que eu vou fazer, né? Assim. nossa, é libertador mesmo. E causa muito estranhamento para quem tá em volta. Uhum, uhum. Ao Sim, mesmo porque, claro, tempo, tem inspira, uma né, Fábio? energia. Inspira também, né? Sim, eu acho que sim. Acho que pode inspirar, né? Para quem É, sente isso, né? Para quem sente que está naquele lugar que não está fazendo mais sentido, que pode mudar, não importa se tu investiu 10, 20 anos, tem outras escolhas para serem feitas, né? exatamente. Querida, nós estamos já, fechamos 1 hora, já nem parece, né? Conversando aqui, uma delícia. Te agradeço muito, foi muito legal ouvir assim a tua experiência, o teu depoimento. Eu acho que abre muitas possibilidades, assim, né? E agradeço a tua generosidade, o teu tempo aqui, de estar dividindo assim um pouquinho de ti aqui pra gente. Eu que agradeço, Fábio. Foi muito legal, porque tu mandou o convite, eu aceitei na hora, né? Falei, topo. Coisa Eu boa, né? tô... eu sou muito feliz da gente poder ter se conhecido. Foi através da Roberta, né? Que eu amo E muito. E no portal Universo Materno, assim, que foi um apoio, né? Que eu senti, assim, de te receber como sendo um apoio para nós. E ao mesmo tempo a gente poder sentir que a gente estava fazendo algo que apoiava tantas mulheres e que tu junto fazia isso e que de alguma forma a nossa intenção também sempre foi te apoiar, né? Então essa rede é muito bonita, né? Eu sempre falo que é uma rede para a vida da gente. Então, quando a gente conhece uma pessoa, é um presente, é sempre um presente. Então, tu é um presente para mim. Essa live é outro presente e me ajuda também a olhar para minha história, me organizar, cada vez mais buscando a clareza também dos meus processos, do porquê que eu ajo ou não de tal forma, né? uhum, E uhum, reconhecendo também os padrões ou as fontes geradoras, né? uhum. Dos meus jeitos de ser, eu também consigo
ponderar, reavaliar, né? E saber que a vida tem movimento, né? Então a Uhum. Carmela que fala hoje, amanhã vai ser outra, né? E E que eu, bom, né? é, Então, convidar as pessoas para irem lá, né? Conhecer ali quem está aqui, quem vai nos ouvir depois, vai ficar gravado aqui, né? Também no IGTV. Então, que as pessoas conheçam o trabalho, entrem ali no Insta da Unitar, né? é, Curiosamente, também busquem ali o projeto Universo Materno, que eu acho que é muito bacana, que realmente reúne, né, assim, muitas forças, muitas pessoas fazendo, que estão em movimento, que estão tentando contribuir, acho que como grupo e contribuir com as suas próprias vidas. Então, acho que é um projeto muito legal e que certamente vai dar aí muitos frutos ainda e que eu fico muito amém. feliz de fazer parte um pouquinho, assim, né? E te Aham. agradeço muito, muito. Então, deixar aqui disponível, o pessoal vai poder acessar depois e voltar assim, agradecendo de novo e à disposição aqui para vocês também, Mel. Ai, agradeço muito. E a gente está com o lançamento de kits agora, bem para o público materno, para gestante, mãe com bebê. E assim, a gente até pensou, a gente não sabe se os kits vão fazer sucesso, se vão vender, mas acima de qualquer coisa podem inspirar também muitas mulheres a reconhecer o que de fato, o que é realmente importante nessa fase, Uhum, sabe? Todo o sim, conteúdo que está lá salvo também, ele é muito verdadeiro, as mulheres realmente vivem esse maternário e falam sobre aquilo que foi importante, o que faltou e o que elas oferecem também, né? sim, Então muita tem troca muita de verdade. experiência, é muito bacana. Uhum. Obrigada, querida. Um Obrigada, beijo grande. Flávia. Agradeço a todos que nos acompanharam e que vão nos É, ouvir depois também. também. Beijão. Beijo.